Prontinho, agora eu vou abrir. Prontinho. Agora chegou. Os outros já deu certo, tá, Carla? Ah, que ótimo. Já mandei já. Agora eu vou mandar esse último. Isso. É um exemplo, na verdade, das tabelas como a gente faz Ah, EAD. tá. Esse é uma, acho que é uma Câmara Representante da Anvisa, né? Isso, esse é um Tá. vídeo. Certo, eu baixei aqui também. É, já deu certo aqui, já tá no grupo. Beleza. Aí eu vou seguir lá com a outra web. Tchau, tchau, boa Bom, aula. obrigada. E aí, Mi, daqui a pouco é o próximo módulo, né? E o pessoal, É, esse é o último, né? o meu é o último. Vocês fizeram ótimas avaliações, hein, por favor. Eu já fiz a minha. O povo esquece, né? E aí Eu já faço tudo antes. Agora eu só eles tô sabem. esperando essa aula para fazer a avaliação final. Aí eles esquecem, né? E eu sempre falo, porque é Uhum. importante, porque às vezes gosta, fica empolgado, mas na hora de escrever não escreve e tal. Para nós, como professora, conta, né, para gente, para o curso, para Sim. melhorar também, né? Às vezes Uhum. a gente tem que melhorar alguma coisa, a gente não É, agrada todo mundo. feedback, né? Eu leio sempre e falo, puxa, legal, vou mudar isso aqui, nossa, vou fazer isso. Mas eu vou muito no tom da turma, sabe? O que que eles acham? Porque, poxa, você imagina, agora, né? Você está saindo um pouquinho da sua rotina, eles também. Tem que valer, né? Puxa, o que que eu quero ver? Só Sim. que acho que a turma é bem grande e entram menos pessoas, mas depois fica gravado, né? Fica. E vocês interagem no grupo, conversam ou não? Uhum. Não. Engraçado, né? Será que o povo tem vergonha? Acho que é, hein? É porque a EAD é bem grande, assim, normalmente tem mais de 50 pessoas no EAD. Não sei essa turma de É, eu não vocês. sei se mantém, mas acho que era 60. Ó, bastante, tá vendo? É. Normalmente é mais de 50 pessoas, assim. Porque vocês vão fazendo na plataforma, né? Sim. Aí tem eu acho legal esses webinars, e eu falo, para esse módulo é legal ter fazer devagar, fazer as quatro. Então faz uma, porque faz a outra, é devagar, assim, né? Porque se você faz uma para mostrar tudo, não dá tempo, né? Uhum. Tá? Mas eu achei bem dinâmica. Essa foi muito boa. Ai, que bom. Eu faço bem a prática, nem fico vendo slide, porque assim, os slides estão lá. Já estão prontos, né? Já tá no material, né? E aí, se você pegar a gravação e olhar o slide, aí você vai, nossa, é isso. Porque quando a gente começa, é muito difícil. Quando a gente começa, eu vim da UTI, eu vim de home care, eu vim de preventiva. E aí, quando eu caí na operadora, menina, assim, eu tinha muito forte a parte assistencial. E aí eu fui Eu acho que adaptar, ajuda muito, né, Carla? me Eu acho que ajudou, ajuda muito porque. me ajudou bastante ser da assistencial, porque eu adaptei as regras e consegui falar também para as pessoas da auditoria que, tipo, tem regra que não funciona. Tipo, não adianta você escrever esse negócio que ninguém vai cumprir. Como assim, Carla? Não é. Ué, gente, a vida real é outra coisa. Você escreve uma coisa no manual. A minha primeira atividade foi revisar um manual. Foi sensacional, eu amei. Eu revisei o manual inteirinho. Eu falava, isso aqui, ó, não funciona não. A gente tem que escrever de outro jeito. As pessoas fazem de uma outra forma na prática. Então, mas essa minha parte de tabelas, eu tô te falando, eu dou com muito amor e carinho, porque eu fiquei perdidaça quando eu comecei, perdidaça. E assim, eu falei, gente, eu vou dar aula desse negócio. Eu sou super destemida, assim, sabe? Eu vou profundamente numa coisa, Se desafia. eu vou muito assim, não para me mostrar nada disso, sabe? De jeito nenhum, para para ajudar as pessoas mesmo. Você vê que para mim não tem dúvida boba, para mim você pode perguntar o que quiser, eu sou muito tranquila para isso. Aliás, eu sigo uma pessoa, meu, sensacional. Vou postar hoje, amanhã cedo, eu vou postar. Ele fez uma frase que eu Você falei, vai postar no seu LinkedIn? eu vou postar no LinkedIn e vou postar no meu Insta também, que eu gosto. Ah, qual que é o seu Insta? Carla Blue, com K. Tá. Carla Uhum. Blue.
Eu posto bastante coisa, assim, da Anvisa, bastante coisa da. E ele fez uma frase que eu achei tão sensacional. Ah, não foi ele, não, foi um outro, foi um outro que eu sigo. E eu falo isso nas minhas aulas. Eu vou postar assim. Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu vou postar exatamente isso. Quem me segue vai falar assim: é verdade, ela fala mesmo. Porque ele fala assim: o campeão já foi novato, o professor já foi aluno, o chefe já foi auxiliar, o Não, te negócio achei. já foi uma ideia, o sábio já foi ignorante. Somos processos. Olha, meu, sensacional, né? Sim. Sensacional. Todo mundo já começou um dia. Todo mundo já teve dúvida, angústia. O que eu acho que a gente tem que treinar mais é deixar o outro confortável, sabe? Eu tento deixar as pessoas bastante confortáveis, porque eu passei por aquilo. Então, e eu sei que assim, fazer conta, fazer tabelas, a hora que olha meu slide lá, você fala, putz, que é isso, né? Oi, Ana, tá boa? Boa noite. Opa, 19 horas. Vamos começar oficialmente. 19 horas. Primeiramente, eu vou deixar aqui o meu contato que eu sempre deixo. Se alguém precisar de alguma coisa. Porque hoje é a nossa última webinar. A gente nunca sabe, né, na vida, o que a gente passa, né? A gente nunca sabe. A gente encontra tantas pessoas. Então, o que precisar é só me acionar. Eu sempre deixo, quer ver? Vou deixar aqui o que você falou, foi até bom. Eu te achei no Instagram também. Deixou, amiga? É fácil, né? Carla, assim, Carla Blue, por incrível que pareça, tem mais de uma. Tudo bem, gente? Vocês foram bem de feriado? Tudo bem? Ah, que bom, que bom. Bom, a gente chega ao final, arrematando as tabelas, né? Fazendo assim um overview geralzão. A gente entrou com padrão TIS, com tabelas de referência e o ROL. Então, ROL e padrão TIS são tabelas de referência, porque não tem preço, tem código e tem descrição. As tabelas que são assim mais relevantes para a área de auditoria, tanto no hospital quanto na operadora, dentro do padrão TIS, elas estão dentro do representação e conceitos de saúde, que é o item 3 do componente do padrão TIS. E lá dentro desse componente é que estão todas as tabelas TUS, né? Tabela Unificada da Saúde Suplementar. São mais de 50 tabelas que a gente tem dentro do padrão, bem mais de 50. Mas nós usamos assim todos os dias as chamadas tabelas assistenciais, que são 18 diárias, taxas e gases medicinais, 19 materiais e OPME, porque eu tenho materiais de consumo e tenho hotspots materiais especiais, a 20 que eu tenho de medicamentos e a 22 que é o mesmo nome do rol, procedimentos e eventos de saúde. Então, 18, 19, 20 e 22. Eu te apresentei também a correlação TUS-ROL, que na verdade é o que as pessoas falam assim, qual que é o depara do rol? Qual que é o depara da TUS com o rol? As pessoas falam depara, que nada mais é do que a correlação da tabela 22 com o rol. Porque na tabela 22 eu tenho código e nome do procedimento. E no rol eu tenho apenas nome, lista de procedimento. Então a correlação TUS-ROL, ela vai trazer para a gente o que está coberto, o que não está coberto, se tem DUT, diretriz de utilização. Ela vai trazer para a gente que os tipos de planos de saúde que esse procedimento está coberto, se é ambulatório, se é obstetrícia, se é hospitalar. Então, é uma outra tabela que também nós trouxemos com nomes, descrição, coberturas e DUT. Está lá disponível também no site da INS quando nós navegamos aí para aprender onde é que a gente consegue fazer o download dessas tabelas.
Passando as tabelas de referência, passando as tabelas que não têm preço, a gente começou a conhecer tabelas de precificação que existem no mercado. As tabelas de precificação que existem no mercado, elas são contratualizadas entre a operadora e o hospital, entre a operadora e uma clínica, entre a operadora e o home care. Então, são prestadores de serviço que contratualizam com a operadora de saúde. Essas tabelas com preço têm uma variação no mercado. Eu tenho as tabelas próprias, onde eu tenho preços próprios elaborados pelas próprias operadoras. Então, vamos lá. Uma tabela própria, por exemplo, do Sistema Unimed. O Sistema Unimed tem várias tabelas próprias. Autogestão. Então, a Caxias, JAP, tem tabela própria. Hospitais diferenciados também têm tabelas próprias, que a gente chama hospitais que têm planos de saúde diferenciados. O próprio Einstein tem tabela própria, o Sírio tem tabela própria, alguns hospitais da Rede Dó têm tabela própria. Então, tabelas próprias que são celebradas entre operadores e seus prestadores de serviço. E eu tenho algumas tabelas que existem no mercado para procedimentos de saúde, então, para que eu tenha uma referência de valor de códigos, e eu tenho as tabelas que são valor de referência de materiais e medicamentos. Então, para procedimentos de saúde, nós vimos primeiro a THM, que é Tabela de Honorários Médicos, esse é o nome certo, mas todo mundo chama tabela AMB. Então, nós sabemos que existe a AMB 90, por exemplo, e a AMB 92. Eu apresentei para vocês a AMB 92. Uma tabela de 1992? Sim, ainda temos contratos neste nosso Brasil grandão aqui, com referência a 1992. Nossa, mas por quê que é tão antigo, é tão atrasado? Porque monetariamente, algumas operadoras até pequenininhas não conseguem pagar uma tabela mais atualizada, uma tabela com valor mais atualizado. E outras estratégias comerciais, a gente tem que abrir as nossas caixinhas de custo, abrir as nossas caixinhas administrativas, para entender por que eu tenho contratos com tabelas mais antigas. Porque estrategicamente, essas operadoras conseguiram fazer estudos da sua carteira e elas não conseguem financeiramente sustentar o pagamento dos procedimentos com uma tabela mais atualizada. Normalmente, elas fazem estudos atuariais. Tem um setor que chama atuarial, que ajuda as operadoras estatisticamente a verificar financeiramente se ela suporta fazer, por exemplo, um reajuste ou um upgrade, ou subir por uma tabela mais atualizada. Depois da AMB, nós apresentamos uma outra tabela, que é a CBHPM, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. A diferença entre a AMB e a CBHPM é a metodologia que foi elaborada para remuneração dos procedimentos de saúde. A AMB foi elaborada com a metodologia baseada em especialidades e a CBHPM foi elaborada com a metodologia para anatomia e fisiologia. E foi contemplar, na verdade, uma forma mais detalhada de remuneração do ato médico, para que fosse mais justo, para que fosse mais assertivo, para que fosse mais o espelho realmente de como o médico acaba realizando os procedimentos. As duas tabelas foram realizadas e elaboradas pela Associação Médica Brasileira. A ideia da Associação Médica Brasileira na mudança de metodologia de remuneração dos procedimentos médicos é que nunca mais existisse a MB 90 e 92. Porém, existe uma força maior que é a comercial, é a celebração do acordo entre as partes. Se a operadora e o prestador de serviço celebram, assinam que querem uma tabela muito mais antiga, está tudo bem, eles estão dentro da legalidade. Então, ela não conseguiu, de alguma forma, a força para a proibição, para que não existisse mais.
Porém, se você for lá no site da MB, para ela a MB 90 e a 92 não existe, pronto, acabou, só existe a CBHPM. E a CBHPM ela é publicada a cada 2 anos, ela vem mudando a metodologia, ela vem melhorando a redação. A partir de 2018, a gente teve algumas alterações, como, por exemplo, que nós comentamos nas instruções gerais, a mudança do número de auxiliares para cirurgia. Então, a partir de 2018, a gente já tem até 4 pessoas ajudando numa cirurgia, 4 auxiliares, e com percentuais de ganho de remuneração de honorários diferenciado das tabelas anteriores a 2018. E ela também vem mudando a metodologia, inclusive, dos portes que são celebrados, para que ela possa dar condições para que hajam melhores contratos e melhor remuneração do procedimento de saúde. Eu não falo só procedimento médico, porque na CBHPM, lembrem-se, a gente tem exames, que não é o ato médico, ele prescreve, mas quem faz a coleta do exame, quem realiza esse exame, não é o médico, mas eu tenho a codificação, porque é ele que prescreve. Então, eu tenho reabilitação, que não é o ato médico, são outros profissionais. Então, só para a gente entender que na verdade, me refiro a procedimentos médicos, porque não são códigos somente de atos médicos. E qual é a grande recomendação que eu deixei para vocês, que eu tenho certeza que vocês viram no feriado? Estava lá sábado, domingo, aquele sol. Vocês estavam lendo o quê? As instruções gerais. Imagino todos vocês lendo as instruções gerais da AMB e as instruções gerais da CBHPM. Pelo menos eu posso sonhar, né, gente? Mas eu espero que vocês realmente peguem os materiais, a parte do PDF que a gente disponibilizou para vocês, e de verdade, leiam as instruções gerais da MB e da CBHPM. E uma outra dica é, leiam o final de cada capítulo também. Para quem nunca trabalhou, para quem está virando a chave para assistência, a hora que lê vai ficar meio perdido, mas eu acho que depois que a gente fez as gravações, depois que a gente viu os slides, você vai entender um pouquinho como é que funciona isso no seu dia a dia. Parte boa, você não vai precisar fazer os cálculos, ou seja, para quem não gosta de matemática, está tudo certo, porque hoje já temos disponibilizado no mercado plataformas que são para o hospital e para a operadora vendidas para já trazer esse cálculo, para já trazer todas as tabelas. Então, acho que alguém da aula até colaborou. Você clica lá, já tem código da tabela 18 da UTI, você clica, já tem código do medicamento, seja antibiótico, já está pronto. Você clica, já tem o procedimento 10, 10, 10, 19 da consulta. Então, já está tudo meio que pronto nas plataformas para agilizar o trabalho dos auditores e dos administrativos também. Então, essa é a parte boa. Mas por trás disso, acho que é para abrir a mente, eu queria que vocês saíssem daqui com esse pedacinho de tabelas, de ferramentas, com a cabeça aberta, onde vocês podem atuar em várias áreas, que não são somente a auditoria de contas, se você tiver esse conhecimento só desse pedacinho de tabela. Então, queria que você abrisse a mente para olhar o mercado e falar, puxa, o que eu posso fazer mais? Que tipos de setores que eu posso trabalhar? Quais são as vagas que eu posso buscar? Conversar com os meus amigos, conversar com o rol, né, de pessoas que eu tenho, projetos que eu posso oferecer. Então, esse conhecimento é muito, muito relevante para a vida de vocês na mudança de chave. E quem já trabalha, que nós temos pessoas aqui que trabalham já, sabem muito bem que esse conhecimento nunca morre. E que todos os dias, se formos realmente humildes e receptivos, todos os dias a auditoria vai te ensinar alguma coisa diferente. Vai acontecer um procedimento diferente, você vai ter uma dúvida diferente, mas ao longo do tempo as coisas vão se acomodando e você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir entender tudo certinho, beleza? Hoje, para finalizar e fechar essa parte de tabelas e ferramentas, a gente vai para a parte de materiais e medicamentos. Então, quando eu tenho preço, negociação de materiais e medicamentos, eu preciso ter um lugar para eu ter uma referência e entender quanto custam as coisas dentro de um hospital. De novo, essas tabelas também ficam celebradas dentro do contrato.
No final, eu vou mostrar um anexo de contrato para você ver como a gente junta tudo. Vai ser bem legal, porque eu vou te mostrar assim, é assim que aparece? Sim, é desse jeitão que aparece. Então, para materiais e medicamentos, eu tenho tabelas próprias também, eu tenho dentro do sistema Unimed, eu tenho tabelas próprias de alto custo. Ai, Carla, o que é alto custo? Depende da operadora que você vai trabalhar, ela vai definir os critérios de alto custo. Alto custo são todos os antibióticos acima de R$ 500. Alto custo são todos os antifúngicos, por exemplo, acima de R$ 1.000. Não. Alto custo são somente todos os medicamentos da classe de oncologia ou antineoplásicos ou imunobiológicos. Então, pessoal, se alguém falar assim para você, nossa, você não sabe o que é uma tabela de alto custo? Eu sei, mas depende do lugar que eu vou trabalhar. Não tem uma regra fixa. O que a gente sabe é que tem coisas que são caras, como a gente já sabe alguns itens que são caros no supermercado, a gente também sabe alguns itens que são comumente mais caros dentro da saúde suplementar. Então, todos os medicamentos oncológicos, de alguma forma, a gente vai ter alguns produtos que têm um valor mais alto. Todos dentro de materiais, órtese, prótese, materiais, todos vão ser caros? Não, lembre-se que o PME ela tem uma classificação técnica. Uma tipoia é um OPME, um colar cervical é um OPME. E não são produtos caros. Caros no sentido de valor alto. Mas eu tenho os produtos como brocas, fresas, parafusos, placas, pinos, que são produtos de alto valor monetário, ok? Então, dentro de materiais e medicamentos, eu também vou ter tabelas próprias. E de verdade, você só tem que perguntar, pessoal, aqui tem alguma tabela própria de materiais ou medicamentos? Tem alguma coisa diferente do contrato? É assim que você vai abordar quando você for trabalhar no hospital, no operador. Você não tem obrigação de saber. Lembre-se que o lugar que você trabalha tem obrigação de te dar ferramentas para você trabalhar. Materiais e medicamentos, então eu também tenho tabelas próprias, ok? A gente vai começar mostrando uma tabela de medicamento que já tem um órgão regulador, que é a CEMED, ela tem uma tabela de preços de medicamentos, e a gente vai falar da Brasíndice e da Sintra, que são revistas que não têm órgãos reguladores que as regulam, que as fiscalizam. Elas são revistas que são, na verdade, a junção de publicações de fabricantes que pagam por essa publicação. Eu já visitei os dois escritórios que ficam aqui em São Paulo, tem estruturas diferentes, mas o que eu gostaria de deixar aqui bem claro aqui, Brasíndice Simpro, as pessoas gostam muito de fazer, como é que eu vou explicar de uma forma delicada? Elas falam coisas calorosas para atacar as revistas. E eu não tiro a razão, mas eu acho que a gente precisa entender. Eu tenho duas revistas com preços abusivos, extremamente altos, que ninguém regula, é uma vergonha, onde já se viu, mas elas existem há 50 anos. E se elas existem há 50 anos, eu continuo com essas revistas dentro dos contratos? Concorda que o mercado precisa revisitar a negociação, revisitar, e quando eu digo isso, são as duas partes. É o hospital e a operadora. Então, assim, se eu tenho uma revista que o preço é abusivo, é vergonhoso, ela existe há 50 anos, ela continua nos contratos, está faltando o quê, gente? Uma iniciativa do próprio mercado. Eu gosto de ensinar a pensar, sabe, gente? Eu não gosto de decoreba. Isso é isso, isso é aquilo, não, não, não. Porque se você um dia escutar, você vai falar, puxa, ó, eu lembro que a Carla Blue falou que a galera descasca. Mas espera lá, como é que está a negociação? Como é que está o setor de credenciamento? Como é que está o pessoal de contratos? Então, às vezes, a gente não tem autonomia sobre alguma situação, mas a gente pode colaborar, a gente pode fazer alguma sugestão, sabe? Porque se a gente critica, eu acho que acompanhado da crítica tem que vir uma sugestão. Vamos lá? Eu vou abrir para vocês, então,
a CMED, ok? Para começar com medicamentos. Importante, pessoal, nós estamos aqui com 25 pessoas. Vou fazer da mesma maneira, se alguém quiser diferente, é só me avisar. Os slides estão lá, então eu vou entrar na CMED, vou mostrar onde fica, a gente vai ver os conceitos e o que tem no site, pode ficar tranquilo, a gente mencionou e fez insights ali dentro da parte do EAD também. E vou entrar nos sites da Brasins e da Simp para vocês poderem navegar e conhecer na prática. Posso fazer dessa forma? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Bom, tá um delayzinho. Aqui, pessoal, eu já vou colocar no nosso chat o site que eu tô vendo, ok? Da mesma forma que a gente navegou, eu fui no Google, para ser mais rápido, coloquei CMED, bingo, entrei nessa página. Então, nós entramos na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, que é regulada pela Anvisa, ok? Então, a gente já tem uma regulação de mercado em relação aos preços de medicamentos. Então, aqui, ó, farmácias, drogarias, laboratórios, distribuidores, importadores não podem cobrar pelos medicamentos preço acima permitido pela CMED. A lista de preços máximos permitidos para venda de medicamentos está disponibilizada, que é essa que eu coloquei no site e que a Mi já colocou para vocês no PDF, tá? Então, mas eu vou mostrar aqui da onde eu baixei. Então, a Câmara, pessoal, de medicamentos, de regulação do mercado de medicamentos, ela já traz todo um know-how, toda uma diretriz de várias regras em relação a preço quando chega o medicamento aqui no Brasil. De novo, convido vocês a entrar, a navegar, a conhecer cada caixinha que tem aqui. Então, vou falar um pouquinho dessas caixinhas aqui, por exemplo. Aqui eu mandei, ó, é um PDF dessa caixinha aqui. Já baixei para você e já mandei, e a Michelle já colocou lá para mim no Zap. Então, dentro da parte de medicamentos da Anvisa, que é a CMED, raramente, pessoal, eu vou lhe dizer que nos meus 20 anos, sinceramente, acho que eu vi uma vez a CMED sendo citada no contrato, mas ela é usada para consulta sempre. Então, olha que estranho que eu estou trazendo aqui para essas 20 pessoas. Eu tenho uma câmara que já tem preço. Eu tenho uma câmara que já está regulada. Eu tenho um Excel. Eu tenho um PDF. Por que, que ela não está nos contratos? Por quê, pessoal? Porque o valor é menor que as revistas e o lobby de laboratórios também? Tem uma tem tudo isso que você está falando, Berti. Assim, ela é também um preço muito alto de mercado, porque veja, eu trago a medicação de fora, reverto ela em dólar, né? E trago para o Brasil. É pelo fato dela ser regularizada pela Anvisa? Pode ser, Antônio, que aí me ingessa o processo? É, E quando eu estou falando de comercial, de tratativa comercial, de negócio, eu preciso ter uma fluidez um pouquinho mais maleável, né? maleável. Sim. Então, que legal. É isso que eu gosto. Putz, eu fico tão feliz a gente pensar por quê, entende? Qual é a razão? Aqui, pessoal, nós vamos precisar, e o Antônio já fez, o Bertia também, o João Vicente escreveu ali. A gente precisa abrir uma caixinha que é uma caixinha meio comercial na nossa cabeça, que é de custo, que não ensina na faculdade. Você não ensina a ser comerciante na faculdade. Não, Aqui eu vou. mas Oi, pois não, Antônio.
Não, não mesmo. Então você fica muito engessado na parte assistencial e a auditoria ela vai te desenvolvendo, sabe esse lado? Mas por que isso? Qual é a razão de eu ter? Então a gente vai desenvolvendo através da negociação, através do nosso dia a dia, entendendo essa maleabilidade que o mercado precisa para poder flutuar nas regras sem ficar tão engessado, porque eu estou falando de comercial. Ok? Então é importante vocês entenderem que a gente tem sim uma regra, a gente tem sim uma disposição governamental aí já de regulada de medicamentos, mas a gente praticamente, sinceramente, se tiver alguém aqui, a Mara parece que está muito tempo na auditoria, se tiver alguém aqui que me fale, Carla, eu já vi vários contratos onde a referência para medicamento é CMED. Eu vi uma vez só. Não sei se alguém aqui conhece, até me ajuda. As outras revistas é como o João Vicente trouxe aqui. Quem é que está nas outras revistas? Os fabricantes somente. São as empresas. Quem é o órgão regulador? Não tem regulação. Então, veja, se não tem regulação, e assim, pessoal, não tem regulação há 50 anos, tá? Há 50 anos. Então, elas é como Eudora, é como Avon, é como Natura. Se juntaram, fabricou. Só que aqui Eudora tem um fabricante só. Avon eu tenho um. Aqui não, eu tenho vários fabricantes de materiais e medicamentos que fizeram essa revista, ok? Então, queria só trazer essas reflexões para a gente. Quando eu tenho instituído no mercado essa regra de medicamento, não sei se vocês lembram na farmácia que a pessoa vai procurando no livrinho, farmacêutico, ele está procurando, na verdade, o nome desse produto dentro do Brasíndice ali que a gente chama. Ele também recebe esse Brasíndice. E dentro dessas regras a gente tem o preço máximo ao consumidor, que está aqui, ó. Preço máximo ao consumidor, PMC, que já é um teto autorizado para varejista, porque ele vai ter o quê? Uma margem de lucratividade. Eu vou ter um preço máximo para governo, que é o PMVG, e eu vou ter o preço fábrica, que é um preço do que eu trago, na verdade, para comprar em grande escala. Então, aqui não precisa decorar, mas você tem que saber que dentro de precificação de medicamento, eu tenho preço fábrica e preço máximo ao consumidor. Preço fábrica foi para grandes lotes, distribuidores, hospitais, foi criado desta maneira para esse tipo de compra, e o PMC para nós, que vamos lá no balcão, que a gente vai comprar, enfim, que é um preço que a própria Anvisa entende que precisa de uma lucratividade. Aqui eu tenho edições anteriores, né, e tenho várias, e eu já baixei para vocês, eu não sei se vai... se ela vai abrir... Oi. Como é que a gente sabe qual o preço que a gente vai utilizar, assim, na hora de auditar uma conta, digamos assim, para um medicamento? Vai estar no contrato, eu vou mostrar no finalzinho. Vai estar escrito assim: seguir PMC, seguir PF mais acréscimo, seguir PF com deflator ou com desconto. Tem que estar escrito no contrato, viu? Muito obrigada, Carla. E eu vou te mostrar aqui uma fotinho de um contrato que eu peguei no Google para vocês verem. Lembra, Nathalie, que a gente não tem que adivinhar nada, viu? Nada. Nunca aceite que as pessoas acham que você tem que adivinhar. Tem que estar escrito. O auditor vê o que está escrito. Aí, pessoal, eu mandei no PDF para vocês. Eu vou abrir aqui. Não sei se ele vai abrir. Uma CMEDzinha para vocês olharem, tá? Porque eu já baixei. Não sei se ele mudou de tela. Mudou? Ou não? Não. Então, vou ter que parar o compartilhamento e compartilhar novamente. Peraí. Às vezes acontece. Beleza. É o material que vocês têm aí, tá bom? Então, ó, eu dei um exemplo dessa que saiu agora, dessa publicação, ó. Ela saiu dia 16/4/2026, tá vendo aqui, ó? 16/4/2026. Então, preço fábrica, laboratórios, distribuidores e farmácias de drogaria, preço máximo ao consumidor. Então, tá aqui, esse é um exemplo de uma das tabelas. Eu vou descer aqui, ó.
para vocês olharem o modelinho da tabela. Aqui, que eu vou aumentar o percentual, só um pouquinho. Tá vendo essa régua aqui em cima, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Está escrito ICMS. Tá dando para ver? Vou aumentar mais um pouquinho. Ó. Tá vendo? Esse ICMS é um imposto. A gente não tem que decorar e nem entender de tributação neste momento, a não ser que seja demandado para nós. Mas cada estado tem um site do ICMS, se você entrar no site do ICMS, cada estado tem um percentual de tributação. Não precisa decorar, porque o preço já vem com o imposto embutido, ok? O que é importante é que tem empresas, por exemplo, nas operadoras, com a mudança de ICMS, isso tem um impacto financeiro no consumo desses medicamentos pelos pacientes, mas não será atribuído a nós fazer esse tipo de cálculo. Mas é importante que, se alguém falar que mudou o ICMS, se alguém falar que mudou a isenção, por exemplo, para medicamentos de oncologia, a gente tem uma regra para a isenção de medicamentos oncológicos. Mas tudo tem que estar descrito no contrato. Você tem que ter recebido orientação por escrito disso. Não é falado, não é o outro que te ensinou. Tem que estar respaldado, porque são medicamentos que o paciente vai usar. Então, aqui eu vou descendo, ó. Olha só como é a carinha dela. E vai ser interessante, porque eu vou mostrar a carinha da Brasíndice. Então, aqui, ó, eu tenho o acetato de dexametasona clorimazol. Aí eu vou ter o nome, eu vou ter a apresentação, aqui os ICMS de vários estados, a apresentação, se ele é solução, se ele é bolsa, se ele é injetável, se ele é blister, se ele é comprimido. Então, é uma tabela, que aqui está em PDF, você pode baixar em Excel também, com as medicações que estão registradas por ordem alfabética no Brasil. E aí você vai olhando, e o sistema do hospital, o sistema da operadora, ele vai carregar para ter um grande arquivo já com os valores. Por isso que ele compra, na verdade, virtualmente, a parte a assinatura eletrônica das revistas. Então, aqui, ó, é só um Excel, ó. Tá vendo? Estou passando com ordem alfabética. Então, essa é a carinha da CMED. É aqui que a gente olha, na verdade, os preços, reajuste que sai no jornal, é daqui que sai também, que é para a parte do consumidor. Então, CMED é essa carinha. Para Brasíndice funcionar, ela precisava de uma referência. A Brasíndice, pessoal, ela é um local onde a gente tem a confecção das revistas para materiais e medicamentos. Importante, grava isso. Brasíndice tem material e medicamento. Simpro tem material e medicamento. Só que a Brasíndice tem prevalência de medicamento, ela tem mais itens de medicamento. Então, o mercado escolheu a Brasíndice para ser referência de medicamento. A Simpro tem materiais e medicamentos, mas ela tem muito mais itens de materiais. Então, o mercado escolheu colocar a Simpro como referência para materiais, ok? Mas as duas têm materiais e medicamentos. Mas, normalmente, quando a gente começa a trabalhar, isso aconteceu comigo. Ah, mas você não sabe que a Brasíndice é só para medicamento? Não, gente, não é só para medicamento. Não é a palavra só. Aí você é insegura, você acabou de chegar na auditoria, acabou de arrumar emprego, está na parte da experiência. Você trava, você respira, você não quer arrumar confusão. Porque a pessoa que te falou isso, às vezes está 20 anos fazendo isso. Então, são alguns detalhes que, às vezes, as pessoas passam o conhecimento para as outras como uma verdade absoluta. E olha que legal, aqui na pós você está vendo a real. Materiais e medicamentos. Materiais e medicamentos.
E aí, isso vai variar de um contrato para outro. Eu vou agora abrir a Brasíndice para mostrar para vocês. Eu mandei um PDF, na verdade, eu fiz um escaneamento assim, só para você conhecer, para quem nunca viu, na verdade, essa é a ideia. Vamos lá. Essa parte é muito mais o conhecimento do que, assim, uma prática efetivamente, assim, do que a gente vai fazer. Ah, tá aqui. Onde está a revista? É tanta coisa aberta, gente. Aqui. Não estou conseguindo abrir para vocês. Por que será? Vocês estão me vendo ainda? Sim, Sim. Nossa, vocês sumiram para mim. Pronto, achei. A janelinha tinha sumido para mim. Eu falei, meu Deus do céu, não estou vendo mais as pessoas. Achei. Probleminhas técnicos. Bom, a carinha da Brasíndice é essa, pessoal. Ó, é uma revista que eu tirei a folha para vocês olharem, tá vendo? Ó, ela é por ordem alfabética. Lembra que a régua é igual à régua da CEMED, então eu tenho percentual de ICMS, eu tenho uma coluna de PF e tenho uma coluna de PMC. Eu vou ter a apresentação, então aqui é pó, tá vendo? Solução injetável. Esse Anfertil é 21 CPR, são comprimidos. Então eu vou folheando e vou buscando aqui o nome dos medicamentos, ó, por ordem alfabética. Eu fiz o escaneamento da. Aqui embaixo a gente vai ter o número e o ano que ela tem. Simeticona, a famosa simeticona, né? Quem nunca, né? A simeticona. E qual que é a parte que você tem que lembrar? Eu vou ter os nomes genéricos aqui e eu vou ter os de referência também. Então, ela é bem. Quem publica aqui são os fabricantes que pagam pela publicação. Então, Carla, quais são as empresas que estão aqui? As empresas que pagam para estarem presentes nessa publicação. Então, elas vão publicar o nome dos seus procedimentos aqui, dos seus medicamentos. Ó, contraste tem aqui. Ó, nutrição, por exemplo. Eu coloquei aqui nutrição porque as dietas, elas têm uma indução de mercado diferenciada, porque dieta é caro. Então, tem algumas empresas que não fazem mais publicação aqui, porque as operadoras e os planos de saúde dos hospitais, eles agora fizeram uma metodologia de nota fiscal mais algum percentual. Então, tem que apresentar a nota fiscal. Mas tem alguns lugares que ainda usa as Brasíndices mais antigas com suplementos e dietas. Ah, mas tem tudo aqui? Não, não tem tudo aqui, porque o fabricante não faz todas as publicações. Então, eu não tenho tudo aqui. Lembra, eu só tenho quem publica, quem paga a publicação, tá bom? Então, essa aqui é uma carinha da Brasins. E aí eu também vou colocar para vocês o site deles, que eu acho que vocês podem navegar também, por curiosidade, para conhecer, enfim. Acho que faz sentido a gente explorar um pouquinho para a gente entender o que é isso, né? Como essa revista, a gente não lida com ela o tempo todo, então como é que eu posso, de alguma forma, ver se já mudou a telinha, por favor? Não? Ainda não. Não tá. Mudou agora? sim. Legal. Vou colocar aqui no chat para vocês. Vocês também depois darem. Então, a Brasíndice é uma revista, tá vendo? Guia farmacêutico. Agora faz parte do grupo Bionexo, que é uma plataforma de cotações também. Ela é uma revista que você pode comprar fisicamente impressa e pode comprar virtual,
tá? Normalmente é só CNPJ que eles vendem, para pessoa física não. Então, aqui é o site, eu acho que vale a pena vocês darem uma andada no site. Eu gosto de clicar aqui, ó, no portal público para mostrar. Ele está pensando. Porque aqui, ó, a gente tem, ó, o EAN, que é um código internacional de barra. A gente tem TUS, a gente tem TIS, a gente tem revista Anvisa. Então, aqui dá para vocês darem uma explorada, sabe, no site, e dar uma andada para você entender, porque se você não tem a revista na mão e se você não trabalha em hospital ou você não trabalha em operadora, às vezes você não consegue ter acesso para pelo menos conhecer. E acho que para você que está migrando de carreira, vai trabalhar na operadora ou vai trabalhar no hospital, é importante você conhecer. A gente tem contratos com Brasins, como eu falei para vocês, para medicamentos, mas eu também tenho materiais aqui. Então, eu gosto de dar essa navegada para vocês também terem uma outra opção, além da revista que eu fisicamente escaneei para vocês darem uma olhada. Professora, Carla, ai, desculpa. Não, de boa. Não, a minha dúvida foi quando eu li o material, era se ali com a CEMED e em relação à CEMED, a Simpro e a Brasíndice, né? A CEMED, ela determina os valores que vão estar na Brasíndice e na Simpro Não, ou não? não, é o contrário. Na verdade, a CEMED determina o valor de medicamentos no Brasil, ponto. Tá. E aí é o teto máximo. Aí no Brasíndice, como é fabricante, eu posso mudar o preço? Não, não. Eu posso, desde que não Tá. ultrapasse o teto. Lembra que eu estava lendo no site? Tá. Não serão autorizados, não, porque a CEMED é regulada pelo órgão regulador do Brasil. Eu chego, trago o material da Austrália, trago o medicamento dos Estados Unidos e registro aqui. E Tá. no Brasil, eu posso tirar, eu posso colocar, eu posso mudar o preço. Eu não tenho, Pode. eu não tenho regulação. E a Simpro é a mesma coisa. E a Simpro a mesma coisa. Só que a Simpro, como a prevalência dela é muito mais material, Nathalie, eles pouco fazem mudanças para medicamento. Tá. Você sabe que quando a gente trabalhava na época mexendo na parte física, eu já ensinei fisicamente a mexer, é uma loucura, porque de repente some o negócio, você não acha o produto. Sim, é difícil de mexer, assim, a vez que eu tive contato com o Brasíndice, eu achei bem difícil de mexer. E some! Aí você fala, ué, mas. Aí você olha de uma edição para outra, que Brasíndice é quinzenal, tá? Lembre-se, Brasíndice é quinzenal a parte impressa. E na parte virtual, não. Na parte virtual, até a cada 7 dias, eles fazem a atualização bem mais ágil. Mas, menina, e aí você vai fazer o quê? Ah, não, mas o fabricante pediu para tirar, vai voltar na próxima. Ué, pode, não pode? Sim. Pode. Né? Não. E assim, ó, ali nas revistas não tem os códigos que a gente vai usar na TIS, esses códigos saem de onde? Ou tem os Então, códigos? o que aconteceu? É uma boa pergunta. A Brasília e a Simpro, elas existem há 50 anos, Sim. sabe? 50 anos. Então, já tem códigos próprios há 50 anos. O Ah, padrão X nasceu agora, em 2005. sim. Então, eles tiveram que fazer um depara, eles tiveram que se adequar. Só que Uhum. nem tudo que tem Brasíndice Simpro tem TUS. Não tem código. Tá. E aí, como é que a gente faz? Artigo 13 da Resolução Normativa 501 do padrão TIS. Não sei se você vai lembrar. Tudo que eu não tenho ali, eu posso usar um código provisoriamente genérico, que a gente fala, desde que eu solicite a codificação para a Usão. ANS e guarde o protocolo. Tá. E a ANS vai monitorando, porque a ANS não quer que as pessoas fiquem fazendo código genérico. Ela quer padronizar, ela quer fechar, ela não quer abrir. Desculpa, Carla, não entendi. Como que é esse código genérico?
Dentro, Eu vou colocar fazer uma numeração simbólica e deixar ali, e vou solicitar que coloquem, universalize esse código e esse. sim. Ah, Mas tá. tem uma regra no padrão TIS para fazer isso, tá? Tem todo Ah, tá, ok. tem número de caracteres, tem tudo certinho, a parte operacional da criação do código. Todo mundo cria do mesmo jeito, para ter um padrão. Tá, mas esse código eles estão nas revistas ou não? Não. Não estão, tá. Em que Aí a gente momento? procura esse código na TUS, Não. O código provisório é um o código provisório. Não, mas o do medicamento em si, tipo, sim, que eu tenho. tabela 20, Tá, tá? tá. Brasil e medicamento, tabela 20. Material, Simpro, tabela 19. E tem essa regra, então, que, por exemplo, se eu quiser criar um, você outro, então tem que ter uma regra que ele vai estar em stand-by até você ter a liberação e a publicação. Tem. Tá. Beleza? Sim, muito obrigada. Imagina, estamos aqui, estamos aqui. É bem operacional, assim, sabe? Essa parte. Aí você está Aham, usando bem a caixinha administrativa aqui. tá. Muita gente, Obrigada. muita gente nem sabe que é assim. Acho que tem códigos que são próprios de contratos também. Códigos próprios de contratos para serem usados entre operadora e hospital, eles têm, por exemplo, a Unimed tem seus códigos próprios, mas para a ANS tem que ser padrão TIS, Lucas. Existe, mas para a ANS, para eu informar os meus eventos de saúde, os meus atendimentos para os meus pacientes, eu tenho que usar padrão TIS. Tudo bem? Professora, licença. Toda As índice impresso quinzenal e a Simpro, qual é a frequência de bimestral. Bimestral impresso. Só que bimestral impresso? e virtual, ela também a cada 7 dias, no máximo 15 dias, eles fazem a. Tudo que é virtual, Lidiane, é muito mais rápido. Eles não gostam de falar que vai estar atualizado a cada 7 dias, você não vai ver isso escrito, tá? Mas eles fazem muito mais rápido do que no impresso. Agora, no impresso é bimestral Simpro e quinzenal Brasinse. Obrigada. Tem uma pergunta aqui. Pois não. Desculpa, eu não ouvi. Assim, é semestral? Bi. Bimestral, ok. Então, eu estou preocupado com a conta hospitalar, certo? Certo, bora lá. Então é o seguinte: se muda a cada 15 dias e essa pessoa ficou internada, vamos supor, 21 dias, na hora do fechamento da conta, eu vou usar qual Brasíndice? No momento que ele internou ou no momento que ele teve alta? A regra correta é você usar Brasíndice Simpro da internação vigente. Ah, na internação? Então, É. vamos supor, passou-se 15 dias, de repente houve um reajuste. Aí o coitado do prestador não recebe esse reajuste. Aí isso que eu vou entrar. Só que eles Ah, amarram uma cláusula para reajuste anual. Então, é, lembra que você tem que lembrar que você tem que fazer cabeça de comerciante. não, eu entendi, eu entendi. Eu fico É isso aí. pensando no meu negócio, entendeu? Também. Isso. A máquina, existe o sistema, como ele está interligado com o Brasíndice Simples, ele consegue fazer isso. Hum, Então, do dia 15 ou do dia 20. Mas você imagina a loucura que é ser essa conta. Eu tenho uma agulha daqui 15 dias com preço, outra agulha com daqui outro é. preço. Por conta disso, ele fica amarradinho para um reajuste anual. Então, onde a gente vê que Mas é muito tempo. é muito tempo. E inflação anual tem que, né? Sim, sim. E aí a queda de braço comercial, que você vai ajustar com o contrato, se você vai conseguir fazer quinzenal via sistema, se ele vai aceitar. Isso é bem delicado e bem próprio de cada negociação. Vou te contar Sim. até uma outra coisa que você vai ficar passado agora. Hum, A gente tem contratos que a Brasíndice é congelado. Foi feita uma negociação que, por exemplo, para os antibióticos acima, sei lá, de
R$ 2.000, vai usar Brasínce de 2017. Vai usar Não. Brasínce. Eu tenho dietas, por exemplo, isso é fato, isso o aluno trouxe para Uhum. mim, isso eu conheço de verdade. Que como ele não quer fazer nota fiscal, ele usa todas as dietas da Brasíndice vigente, sabe, de 2015 ou 2016, Uhum. mês tal. Aí ele parametriza o sistema para isso. Ah, sempre tem uma. Ó, Sim, sim. pense em din-din. Quando a gente está Não, falando sim, desses preços, você está pensando em din-din. Então, fica um pouco longe da gente que é da assistência, né? Mas é real. entendi. Muito obrigado. Imagina. Eu fui mergulhar fundo nessas questões, sabe? Tanto no hospital, na Hum. operadora, porque imagina eu, de UTI, home care, uma pessoa totalmente super, eu sou toda humanizada, sabe assim? A minha caixa registradora demorou um tempo para ser acionada, viu? Mas eu fui guerreira, eu fui entender. E às vezes, sabe, Antônio, às vezes eu tenho que perguntar para algum colega. Eu falo, pera, mas por que está aqui desse jeito, escrito assim? Uhum. Pô, Carla, ele fala assim para mim, Carla, acorda, Carla. Eu, ai, vai, me acorda do mundo de Alice, me traz para a realidade financeira. Porque, gente, às vezes a gente não tem essa malícia, sabe? Esse feeling comercial. A gente é da saúde, a nossa faculdade é outra, a Sim. nossa Então, formação é outra. mas eu acho que o comercial do prestador, eu acho que ele deve fazer uma. Tá me ouvindo? Tô Ah, super. então, eu acho que ele deve fazer, então, a cada 3 meses, fazer um novo contrato. Eu acho, porque senão fica inviável. Mas não faz, viu, Antônio? Então, deveria, né? Aí você entende porque a margem é alta? Então, aí depois reclamam que os convênios estão quebrando, que o convênio está não sei o quê, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, quer dizer, então está faltando um pouco de gestão nessa história, hein? Entendeu? Super. Gestão, Então não vem jogar, não vem, transparência, não vem, então, não venha jogar a culpa no paciente, não venha jogar a culpa no beneficiário. Você está entendendo? é gestão, transparência, Exato. baixar muro, parar de desconfiança, entender que vai todo mundo quebrar. Hello, vai todo mundo É, quebrar. Se a gente não mudar a nossa postura, e vocês estão aqui para serem pessoas que vão mudar a postura, poder exato, pô. mudar a cabeça das pessoas, entende? Mas não depende só de nós, né? Desculpa. Imagina. Pessoal, Simpro, olha aqui, ó. Para você, eu já vou colocar para vocês aqui, cadê o chat? Para vocês entrarem também, vou começar dessa parte. A Simpro também é uma revista física e virtual, tá vendo a carinha dela, a revista aqui? Produto Simpro. Videofarma, que é uma parte que é virtual, onde você compra o ponto. Aqui eu também tenho o portal da TUS, tem várias notícias aqui que vocês podem olhar, vocês podem, enfim, tem as pessoas, tem as empresas que fazem parte também. Eu sempre entro aqui, ó, no portal TUS também deles, para vocês olharem. E aqui, por exemplo, se eu colocar gás, ó, é lá. Vamos ver se meu computador vai. Ó, carregando, ele vai trazer tudo que eu tenho de gás. A Anvisa, você pode fazer vários filtros, a empresa que comercializa. Aí, olha aqui, até que a Neta ele perguntou, tá vendo o TUS aqui do lado? Da onde eles tiraram isso daqui, pessoal? Da tabela 19, ok? Tá vendo esse número esquisito aqui, ó? Ele é um código criado, por quê? Tabela 19 começa com 7, lembra? Tabela 18 com 600, tabela 19 com 7, tabela de medicamentos com 9. Então, aqui ele não tem o TUS da Agesane Gase de Rayon. Essa não tem. Tá vendo aqui? E ele colocou o Anvisa dele, referência de apresentação não se aplica. Aí, se eu colocar aqui Meronem, vai, ele traz. Ele vai trazer todos os Meronéns. Ah, mas você está na Simpre tem Meronem? Lembra que eu falei? Materiais e medicamentos. Ok? Agora eu vou mostrar a carinha dela também para vocês, que eu fiz uma
escaneei, né? Só para a gente olhar a carinha, para quem nunca viu, nunca pegou nas mãos, assim. Parece bobagem, mas não é, gente. Às vezes a gente que não conhece. Eu falo que o desafio dessas revistas são as letras. Dá uma olhada na letra, gente. Ó, é uma revista, essa aqui é a folha de uma revista da Simpro, tá? Essa é uma impressa, tá vendo? Uma folhinha, tem 60 mil materiais e 14 mil medicamentos aqui. Aqui eu tenho um pouquinho, sim, de OPME também. Não tenho tudo. E aí é uma revista que tem publicações dos fabricantes. Ó, tem um monte de propaganda. Deixa eu baixar, tirar um monte de Carla, posso tirar uma propaganda. dúvida? Pode? Assim, eu tenho alguns materiais que eles têm alguns componentes, né? Um exemplo, uma endoprótese bifurcada para tratamento de aneurisma de aorta. Uhum. Então, a gente sabe que ela tem um componente extensor aórtico e dois componentes extensores ilíacos. Certo? Assim, como é que eu identifico Uhum. se esses componentes eles estão contemplados, porque normalmente só vem endoprótese bifurcada. Tá. Como é que eu consigo identificar, por exemplo, se esses componentes eles fazem parte do endoprótese bifurcada, né, na remuneração, por assim dizer, ou se esses componentes que eu procurei realmente não achei, ou se esses componentes são identificados de uma forma paralela ao componente bifurcado, assim. Veja se eu entendi certo. Você quer saber se ele tem um kit bandeja, se ele está dentro de uma E composição, ok? Isso eu vou isso, saber pelo registro. O que que acontece? registro, Pelo tá? registro Anvisa. Tá. Você vai buscar o Anvisa de cada um, vai entrar no Produtos da Saúde da Anvisa e Uhum. vai ver o rótulo e o manual deles. Lá vai estar descrito. Então, esse registro contém um extensor, uma tampinha, uma buchinha, tarará. Ele veio para o país registrado, por exemplo, como endoprótese, mas ele é um kit. Não Uhum. está escrito a palavra kit. E olha que loucura, você não tem como você saber. O que, que as empresas, o que, que as operadoras fazem para facilitar? Elas começam a classificar os kits, mesmo que é um Anvisa. Então, um kit de endoprótese é o código tal, tal, tal e tal. Ou um kit de endoprótese é o kit X, porque ele já tem os dois Todos os componentes. extensores, já tem os componentes, já tem isso, tá? E cada lugar vai ter um jeito de fazer isso. É super complexo, tá? Não tem uma Uhum. regra. Cada operadora pode fazer o seu próprio kit, montar a sua própria composição, o seu próprio pacotinho, a sua própria composição para a liberação, por exemplo, ok? Uhum. E deixar coisas dentro ou coisas fora. Normalmente eles pedem para os auditores fazerem essas composições, os médicos e os enfermeiros que montam esses algoritmos. Aí eles jogam, por exemplo, no sistema, então toda a endoprótese aórtica, blá, 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 já vai ser autorizado isso, que já contempla isso, para eu ter previsibilidade de din-din. Quantas endopróteses eu faço por mês, por dia, por ano, quantos itens eu uso. Quem faz muito isso no detalhe é o hospital, Bertier. Ele vai na veia, que é como o Antônio falou, ele vai fazendo Excel, 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 programa, 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 para ver previsibilidade. Tem até setor para fazer isso. Tem uma amiga que trabalha no setor desse. Ela quase enlouqueceu. Entendi. Obrigado, Carla. É porque eu vi uma diferença, por exemplo, que eu trabalho no SUS, né? E estou iniciando na parte Aham. de suplementar. E no âmbito do SUS eu vejo, por exemplo, numa cirurgia, nossa solicitação de uma cirurgia dessa, não tem um código específico para isso, ele só tem um código realmente da endoprótese. E aí a gente lida muito aqui com adição de procedimentos pela Sim, unidade sim. hospitalar para contemplar os extensores, né? E aí isso gera um conflito absurdo, um estresse entre nós da regulação do Estado com os hospitais prestadores, sabe? Então, Bem-vindo, bem-vindo a mais adição de estresse na sua vida na saúde suplementar, porque isso triplica, isso quadruplica na saúde suplementar. Se você vê a adição num sistema que é super bem feito, que é Sigtap, o problema é o preço, tá? Que está defasado, mas o jeitão metodológico do Sigtap é super joia, ok? A gente tem adição porque não contempla o que eles acham que é justo o suficiente ele receber. E na saúde suplementar é 3 vezes, 4 vezes mais ainda essa questão da adição.
aí você vai enlouquecer, porque realmente a adição, gostei dessa palavra, faz tempo que eu não uso adição, né? Adição na matemática, é um negócio quase que todo dia na auditoria. Tem adição para tudo quanto é lado, tem adição de material, tem adição de código, é uma beleza. Então, seja bem-vinda à saúde suplementar, a sua vida só vai ficar mais complexa. Mas como você já tem cicatrizes do SUS, Vai ficar mais você já é divertida, um né? mocinho que já tá com o antídoto aí, né? Pessoal, Simpro então, ó, cadê a Nathalie? Nathalie, se você estiver por aí, eu queria só mostrar Oi, tô aqui. tá vendo aqui, e Michele que perguntou, tá vendo aqui do lado, ó, e o Lucas também, se quiser, eu acho que vale para aquele comentário que ele fez. Tá vendo aqui do lado o código Simpro? Esse código é o que Sim, tô existiu vendo. antes do padrão. Então foi super complexo para eles sair desse código aqui para cá o TUS, tá vendo o TUS do ladinho aqui? Eles tiveram que fazer um depara. E não sei se você está vendo que tem um buraco aqui no meio dessa agulha para hack, Spinoject, tem um buraco, ó, porque eu não tenho TUS para isso. Então eles acabam usando Sim, similaridade, tô não é a mesma vendo. coisa. E você vê que o preço é diferente, ó. Tem agulha de 43, de 37, de 32, de 27, de 16, de 43, de 43, de 35. Esse percentual aqui do lado é um outro imposto que eu chamo IPI. A gente não se preocupa com ele. Mas eu tenho produtos que têm IPI e tenho produtos que não têm IPI. Beleza? Carla, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, se eu tenho o mesmo medicamento na Brasílice e na Simpro, eles vão ter o mesmo valor ou não necessariamente? Não. Materiais a mesma coisa? Lembra que o fabricante que manda. Geralmente é, mas não necessariamente. Eu já vi diferenças de centavos, de reais. Tá, tá bem. Obrigada. Então aqui é Ai, assim. desculpa, tô com mais uma dúvida. Esse 8% que tá aí do ITBI, ele já tá embutido ou eu vou ter que Já. somar? Ah, tá, ok. É IPI. É IPI? Ah, tá. IPI. Ah, ok. João Vicente, quem regula tudo é o Ministério da Saúde. Tem alguma coisa a ser melhorada? Como assim, João Vicente? Você fala dentro da CEMED? Escreve para mim, João Vicente. Tem alguma coisa a ser melhorada? Bom, sim, né? A tabela SUS tem que ser melhorada, né? Até falei para o Berti, o problema da tabela SUS é que ele tem essas adições porque tem coisa lá que está há 20 anos sem ser regularizada. Então, Não, sim, mas aqui o pessoal faz isso, Carlos, mesmo com é o o Ministério. aditivo que o Estado tá, que o Estado tem uma tabela própria de complementação da SUS, né? E mesmo assim Sim, é e mesmo assim. impressionante como Você sabe que a gente estava, João, a gente estava numa discussão hoje sobre isso, num outro fórum. É o Ministério. A gente tem que sensibilizar o Ministério para essa melhoria. João Vicente, é ele. Aí tem política, tem bandeira, tem milhões de coisas nesse meio aí que você sabe, né? Infelizmente. Tudo bem? Pessoal, podem me dar mais 5 minutinhos? Sim. Tá bom, Sim. beleza. Aí, poxa, mas Carla, e agora, né? Como é que eu faço tudo isso? Como é que eu junto tudo isso, né? Onde é que está isso dentro do contrato? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um contrato que eu peguei no Google. Então, não tem conflito de interesse, não estou ferindo LGPD, não estou ferindo nada. Eu gosto de falar isso porque eu realmente peguei e eu gosto de trazer de exemplo. E se você colocar contratos hoje dentro do Google, já vem. Deixa eu só abrir aqui. Cadê você? Tá aqui. Engraçado. Eu tinha. Abri. Ô, Carla, Oi, olha o que eu achei no meu consultório, fuçando minhas coisas. deixa eu ver. A AMB.
Tá vendo? Mentira! Gente, tira uma foto. Tira uma foto! Que figura! Você vê como é antigo, né? Nossa, você sumiu aqui. Caramba, que Peraí, legal. peraí. Não sei se você consegue. Figura. Você é uma raridade, Vai hein? lá. É uma Aqui. raridade, hein? É uma raridade. Eu tenho também, porque hoje a gente não consegue mais. Caramba. Olha, sem querer, eu estava fuçando minhas coisas e achei isso aqui. Isso Ai, aqui. que barato, que barato. É a MB Qual que é a sua? É 90 ou 92 que tá aí na tua mão? 90. Caramba, 1990, você achou de É. 90? E, ó, 1990 tem até um recebimento aqui. Olha só! Ó. E os médicos da Unimed ganhavam essa tabela Ai, na meu Deus, época. olha E, só. e assim, é uma Surreal. relíquia, né? Uma relíquia É uma surreal. relíquia, é uma relíquia, é verdade. É uma relíquia. Você sabe que eu não tinha 90, mas eu falei para vocês que eu fiz uma consultoria naquele hospital que era 1990 e eles tiveram que me dar uma cópia da 1990, porque eu não achava em lugar nenhum, eu não tinha, não tem como se achar, eles fizeram um bloqueio e tal. Sim. Aí eles tiveram que me dar uma cópia da 1990 para eu poder trabalhar a Olha. consultoria que eu estava fazendo, conta de fiz cálculo de honorário, cálculo de exame, foi uma Uhum. loucura. Que legal, muito legal, Antônio. Na época, E quem faz ao atendia, vivo. quem atendia isso aí era Sul América, na época. Nossa, você foi longe, hein, rapaz? Você foi longe. Gente, isso aqui é um anexo de contrato, ó, é da FUSEX. Lembrando que Forças Armadas são regras mistas. Eles pegam algumas regras da ANS e fazem regras próprias também, tá? Mas é só para você ver uma folha para como que aparecem essas tabelas que você fez 4 webinars aqui comigo. Assim, ó, aqui ele está falando de TMO, na verdade, ele já deu o procedimento do TMO, e aqui ele já colocou que os procedimentos médicos para as outras especialidades vai ser a CBHPM sexta edição, que não é sexta edição, é a 2010, com porte pleno, lembra que porte pleno eu não tenho nem para cima nem para baixo mudança, e uma UCO de 11,50. O SADT, ele mudou, ele vai ser CBHPM quarta edição, com porte pleno, e olha que barato. Lembra no rodapé que eu mostrei para você que a UCO vai mudando? Olha como o contrato aceita tudo, pessoal. A UCO muda a cada 2 anos também. Ele botou a mesma UCO de 2008, 2004, 2005. Ele botou a mesma UCO para 2010. Então, é um acordo entre as partes. A UCO da quarta edição não é 11,50. Estou te afirmando isso. A UCO é 11,50 para outra edição, mas ele colocou a mesma UCO, unidade de custo operacional. Lembra que a regrinha era UCO vezes CO que tiver em cada procedimento. O filme radiológico, que lembra que eu mostrei para vocês na parte de imagem? Colégio Brasileiro de Radiologia. Ele publica todos os anos, mas no contrato eu coloco o filme que eu achar pertinente. Então, esse filme aqui, ó, não é o último filme de 2026, tá, pessoal? É um filme mais antigo, não é tão antigo. Eu acho que ele é aí 22, 23. E esse é o valor do filme no contrato para os procedimentos que tiverem filme. Para medicamentos e materiais, ele colocou Brasíndice PMC, preço máximo ao consumidor. Lembra que eu tenho cada coluninha. Ou PF mais 20%. E ele já colocou ICMS de 18%, conforme o estado do Paraná. Viu, Nathalie? Então você não tem que adivinhar, minha flor. PMC ou PF mais 20%. Aí ele diz o seguinte: Mas não, aí, no caso, o que vai determinar se vai ser o PMC ou o PF mais o 20% na hora ali de auditar? vamos lá. Responde você para mim. Você está auditando um medicamento. O que vai te determinar você usar o PMC ou o PF? Se for mais barato, Entende? Para você é tá. barato, para o outro é mais caro. Para o outro é o que eu achar mais rápido. Olha que péssimo. Pois é, aí teria que ser um padrão só, né? Porque. Não, 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 bebê. Aí você está fazendo auditoria, aí eu não gosto da Nathalie, porque ela sempre pega o mais barato. Eu gosto do Antônio. O Antônio pega a PMC boa e libera a conta. Viu? É, pois é. É isso. Vida real.
Aí, na ausência do item no Brasíndice, se eu não acho o Brasíndice, eu vou para onde? Simpro, Simpro. PF mais 10. Para materiais, olha o que ele fez, Ctrl C, Ctrl V. Ele nem se deu o trabalho de mudar, porque eu vou achar materiais aonde mais? Na Simpro. Na Simpro. Então, a maioria do pagamento vai ser Simpro, PF mais 10. E o que eu não achar na Simpro? Brasíndice. Aí ele colocou para sangues e derivados, e olha aqui para dieta interal e parenteral, o que ele colocou? Brasíndice, PF mais 10. Na ausência do item, Brasíndice será utilizado Simpro, PF mais 10. Agora eu pergunto, se eu não achar nenhum dos dois, o que eu faço? Alguém tem que te dar essa resposta, e é a sua gestão que tem que dar a sua resposta. Você não pode simplesmente fazer um acordo ali da sua cabeça, entende? Porque é dinheiro. Então, você tem que, na ausência dessa, porque infelizmente o contrato às vezes deixa a gente refém. O OPME, ele está falando que vai ser nota fiscal, mais 10%. E aqui, só para você olhar, ó, ele já colocou as diárias com os valores, os pacotes de exames laboratoriais, procedimentos, pacotes de hemodiálise, tabelas de hemocomponentes, procedimentos, pacotes de materiais de transfusão, e aqui ele colocou a tabela que ele escreveu lá. Lembra que eu mostrei essa tabelinha para Sim. vocês? Ele Uhum. colocou a sexta edição, tá vendo aqui? A UCO de 11,50, ele tirou do rodapé, óbvio, que estaria aqui, e colocou a quarta edição e colocou UCO de 11,50 também. E aqui ele colocou a composição para auditar as diárias de hematologia. Então, tudo que tiver dentro da diária de hematologia, eu não posso cobrar separado. Então, vamos lá. Se eu tiver taxa de oxímetro de pulso, não pode cobrar separadamente, porque está dentro da diária. Na UTI aqui também, que é super comum, né? Na verdade, se eu tiver qualquer item aqui dentro, eu não posso cobrar separado. Ok? Oxímetro de pulso, que é super comum. Não posso cobrar a taxinha separado. E ele foi colocando a definição dos cuidados. E aí, pessoal, a gente conseguiu mostrar para você tudo que a gente Oi, Tá acabando. contrato. Gente, vai embora. Não, Então, a gente tem vários tipos de contratos que vão fazer a disposição diferente. Mas é o que a Nathalie perguntou. Tenho que adivinhar, tenho que perguntar, tenho que saber? Não, tem que estar escrito. É PF, é PMC, é CBHPM 2010, é 2012, é 2014, é tudo para SADT, qual que é o filme. Então, tudo, pessoal, tem que estar dentro do contrato. E aí a gente encerra o nosso webinar assim, ó, juntando todas as tabelas e mostrando para você na vida real como que aparece no contrato. Deu para melhorar, sim? Deu para a gente captar olhando tudo juntinho no contrato? É muita coisa, professora. Nossa, Lid. tô meio dúvida aqui. Ô, Lid, mas assim, ó, lembra que eu falei? Respira, guarda tudo na sua área de trabalho, e vai todos os dias com consistência, devagarinho você vai vendo. Entra no site da ANS, entra no site do Brasíndice, entra no site da Simpro, mas a gente precisa fazer isso para acomodar aqui no cérebro. Senão a gente só assiste a aula e não revisita, a gente esquece e é normal. Agora, o pessoal que trabalha, o Antônio, a Mara, a galera que já trabalha, o Lucas, eles vão te dizer, você acostuma, vai aparecer todo dia para você. Sabe repetição? Os procedimentos, todo mundo faz colicistê, todo mundo abre a barriga, todo mundo faz a hérnia, sabe assim? Vai se repetindo. Aí você vai pegando a malícia, que nem o Berthier já pegou a malícia das adições. Ele já sabe que tal equipe já faz adição para cotovelo, para você vai pegar também. Mas se permita aí devagar. Não queira saber tudo de uma vez em 4 webinars, sabe? É muito conteúdo. Ô, Gisele, obrigada. Arrasou, professora. Amei a aula. Ah, que bom, que bom, que bom, que bom. Não esqueçam de fazer a avaliação, pessoal. Prof, muito obrigada, viu, por esclarecer as dúvidas. Total. Eu acho que o webinar tem que ser para isso, sabe? Para a vida real. O que incomoda vocês ou deixa desconfortável, sabe, Lid?
É o momento. Não tenham vergonha de dizer não sei, não entendi, esqueci. Todo dia a gente aprende. Ah lá, obrigada. Ô, Lucas, fofo. Coloca lá na minha avaliação. Eu preciso que vocês avaliem, porque, assim, graças a Deus, os alunos gostam dessa metodologia, mas eu sempre pergunto se vocês querem que alguma coisa melhore, que faça de uma forma diferente. Eu fujo do slide e conto o caso, conto a coisa como ela anda mesmo. E acho, Lid, que angústias, a gente se sentir impotente, faz parte do ser humano. Vocês estão mudando a carreira, saindo do hospital, saindo do ambulatório, saindo de dentro da UTI, saindo da assistência. É uma virada de chave aqui, e o nosso cérebro, graças a Deus, é super adaptável. Vai dar tudo certo. Vocês ainda vão me mandar um zap assim, prof, tô poderosa, tô maravilhosa, tô maravilhoso. Tá bom, gente? Desculpa o Ô, horário. Carla, Vocês boa são ótimos. noite. Obrigado aí. Achei ótimo também. Que bom, que bom. E a gente, foi o que você falou, é só aplicando, revendo e depois vai naturalmente, Vai, né? vai sim. De verdade vai. Mas vocês são maravilhosos também, tá? São pessoas boas, pessoas interessadas. Então, vocês me dão esperança que teremos auditores melhores, vamos melhorar a saúde, vamos dar sugestões, não vamos esmorecer, porque não sei onde nós vamos parar. A gente não pode perder a esperança, tá? Obrigada, Ana! Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom Então, restinho de semana Carla, para vocês. Obrigada. muito Kelly, obrigado, obrigada por me viu? ajudar aí com Foi tudo. suas Obrigada. aulas maravilhosas, sabe? Então, assim, não mude uma vírgula, tá? Sabe? Ah, Tá tá bom. muito boa Que mesmo. bom. Porque, Obrigada, assim, pessoal. resumindo, você consegue trazer para a gente a realidade diferente do que a gente está ali, livro texto, artigo, né? Slides, realmente é o que faz a diferença da sua aula. Parabéns, tá? Ô, Bertie, muito obrigada. Fico até emocionada. Vou contar para o meu filho e para o meu marido que eu recebi um monte de elogio. Meu filho, É. o meu filho, né, vai para a escola. Nossa, mãe. Nossa, mãe. Parabéns, Carla. Obrigada, viu? Suas aulas são muito dinâmicas e muito esclarecedoras, tá? Muito Ai, obrigada. que bom. Obrigada, obrigada. Mas vocês Tchauzinho. são Boa noite. ótimos também. Vocês são ótimos também, tá bom? Beijo. Fui.